Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil, só questões de concurso chegando na área. E hoje a gente vem trazendo aí uma sequência de aulas aí da Lei Orgânica do município de Valença, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição 70 questões do Estatuto do Servidor e 61 questões da Lei Orgânica comentadas para você poder fazer o seu treinamento por questões. Preços super acessíveis, preços super tranquilos. Você pode comprar direto do site da Hotmart, sem burocracia, sem demora, você recebe direto no seu e-mail, beleza? Lembrando, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar ali um vídeo novo, beleza? Lembrando que esse material de estudo que a gente vai aplicar essa aula agora é um material de apoio. Você precisa estudar a lei seca e você precisa, fazer o estudo também desse material, e para potencializar ainda mais seria bom você treinar por questões, ok? Então beleza, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima e rumo à posse. Vamos lá. Fala, minha galera, voltamos novamente, concurserianos e concurserianas do meu Brasil, voltamos aqui com a aula 3. As pessoas pediram aí para colocar e a gente está aqui novamente. Hoje a gente vai falar da competência comum. A gente falou na aula anterior da competência privativa. Lembrando o seguinte, galera: 70 questões do Estatuto do Servidor e 61 questões da Lei Orgânica aqui na descrição, tá? Não deixe de conferir esse material, um material super excelente. Nós somos uma empresa aqui, além de dar essas aulas, nós criamos as questões. Então vamos supor que você está estudando para um concurso e não encontrou ainda algo específico daquilo que você precisa estudar. A gente cria as questões aqui, tá? Então se você precisar, por exemplo, LDB, ECA, se você precisar algo relacionado à área de educação, é só solicitar. Meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição. Você pode tranquilamente solicitar essas questões, mas de antemão vou deixar aqui duas para vocês, que é do Estatuto do Servidor e também da Lei Orgânica, beleza? Chega de jabá, chega de propaganda, vamos aqui falar da competência comum. Tiago, mas por que você não colocou todos os parágrafos da competência privativa? A competência privativa, eu coloquei ali alguns que podem cair na sua prova. Isso não impede de você fazer a leitura. Isso aqui é um material de apoio. É um material aqui, para te dar um impulsionamento, para te dar uma direção, entendeu? Então você tem que ler a lei seca, tem que fazer a leitura, fazer seus mapas mentais, fazer suas anotações tranquilamente. A gente só está aqui para te auxiliar, para te dar um norte, para te dar uma direção, beleza? Então hoje a gente vai falar aqui da competência comum. Mas o que significa você ser competente para alguma coisa, né? Competência assim, a grosso modo, é um termo utilizado para designar a responsabilidade atribuída a uma pessoa. Então, é da competência do município de Valença. Essa é a competência comum. A competência privativa é exclusiva do município. A comum, ela tem ali já uma abrangência maior. Entendeu? Então, o artigo 14... Ele vai falar o que? Ele vai falar que é de competência administrativa comum do município, da União e do Estado, tá vendo? Ele vai englobar todo mundo. É comum. Do Estado, observar a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Então, nossa aula aqui, a gente não vai ler e vai dizer para você que é autoexplicativo, não. A gente vai explicar tudo tintim por tintim para você entender, tá? Então aqui o 1 ele vai falar o que? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então isso significa que o poder público, em todas ali as suas esferas, ele deve agir em conformidade com as normas jurídicas e ele tem que assegurar o cumprimento dos direitos e as garantias fundamentais previstas na Constituição.
Então ele tem que zelar pela guarda da Constituição. Então a lei orgânica, ela estabelece o quê? Que a administração, ela deve conservar o patrimônio público, ou seja, os bens e serviços que pertencem à coletividade. Isso vai incluir, por exemplo, a manutenção de prédios públicos, equipamentos de lazer, estradas e pontes, além da preservação do meio ambiente e da cultura local. Beleza? Parágrafo 2. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso implica o quê? Na criação de políticas públicas que visem garantir o acesso à saúde, à assistência, ações que promovam a inclusão, a acessibilidade das pessoas com deficiência, né, em todos os aspectos ali da vida social, incluindo transporte, educação, trabalho, lazer. Entendeu? Por exemplo, é necessário que as escolas ofereçam recursos e adaptações para atender às necessidades educacionais dos alunos com deficiência. Então ela tem que integrar lá intérpretes da língua de sinais, Libras, né, para os alunos surdos, materiais em formatos acessíveis, como textos em braille, áudio, vídeos com legendas e com audiodescrição, tecnologia assistida, como softwares de leitura de tela, ampliadores de tela e teclados adaptados. Então ela tem que fazer toda essa, tem que cuidar, né? O município, ele tem que cuidar, essa competência é do município. Ele tem que cuidar desses, os hospitais, por exemplo, né? Os postos de saúde, ele tem que estar preparado para atender as pessoas de forma adequada. Então tem que ter equipamentos imobiliários adaptados, como macas com altura ajustável, cadeiras de roda para pacientes que precisam de mobilidade reduzida, comunicação acessível, como intérprete de Libra. Ah, Tiago, mas isso acontece? Não acontece. Mas o município é da competência do município. Se você quiser exigir isso, você pode exigir, né? Então ele tem que ter ali intérprete de Libras para pessoas surdas, materiais informativos em formatos acessíveis, né? Acessibilidade arquitetônica, como rampas de acesso para cadeirantes, corrimãos, banheiros adaptados, entre outras coisas, entendeu? Então o município, ele tem que cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e tudo mais. Ele tem que ter essa preocupação. Transporte público que seja acessível e que as empresas ofereçam oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência e muito mais. Terceiro, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, né? Então, quais são exemplos de medidas para proteção desses bens, né? Por exemplo, realização de obras de restauração e conservação de monumentos históricos e artísticos, como igrejas, prédios antigos e museus. Então ele precisa ter essa preocupação de realizar essa obra de restauração. Ele tem ali também medida de preservação de áreas de preservação ambiental, né, como parques e reservas naturais. Ele tem essa competência. A competência também de criar programas de educação e conscientização sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e natural, né? Regulamentação de atividades comerciais e turísticas em áreas de patrimônio histórico e cultural, né? Para evitar o que? Danos ou degradação do ambiente. Então isso daí é de competência do município. Proteger esses documentos, essas obras, esses bens de valor histórico, né? Então precisa existir essas medidas para a proteção desses bens. Beleza? Aqui no 4 vai dizer o que? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização das obras de arte e dos outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Um é para proteger os documentos, o outro é para impedir a evasão. Ou seja, o que significa evasão? Evasão nesse contexto aqui significa a saída indevida ou fuga de obras de arte e outros bens culturais do seu local de origem. Ou seja, ele não pode deixar que as pessoas roubem
os documentos, as obras, né, os bens de valor histórico. Ele não pode, ele tem que colocar ali segurança pública para isso, que são os guardas municipais, inclusive, que eles são preparados para isso, né? Então, a destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, né? Então, né, quando a gente faz essa descaracterização, é considerado, né, ele vai impedir que essa descaracterização de obras e bens sejam concluídas, ou seja, é uma medida antecipatória, uma medida planejatória. Então, eles têm que impedir que isso não aconteça. Então, o que pode acontecer? O que se pode fazer? Pode-se criar museus. Museus, a pessoa vai entrar, vai ter acesso às bibliotecas, né? E arquivos históricos. A pessoa vai entrar, vai ver, vai ter acesso. Entendeu? A realização de ações de restauração, conservação e proteção desses bens. Então tem que ser feito tudo isso daí para impedir a evasão e a destruição das obras de artes e outros bens de valor histórico. Maravilha? Aqui no 5 ele vai dizer aqui, ó, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então é de competência do município, é de responsabilidade do poder público fornecer os meios necessários para que a população tenha acesso a essas coisas, né? Tem que ter acesso à cultura, à educação, à ciência. Isso inclui, por exemplo, o financiamento de escolas, bibliotecas, museus, centros culturais, bem como a promoção de eventos culturais e educativos, né, para a população em geral. É uma forma de garantir que todos tenham igualdade e oportunidade de acesso ao conhecimento e à cultura. É tudo muito bonitinho, é tudo muito prazeroso, né? Então, vamos seguir aqui. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, nada mais é do que todos os entes federados, ele tem ali a responsabilidade em garantir a preservação do meio ambiente. Ele tem que ter o controle da poluição, ele tem que adotar medidas de fiscalização, prevenção e controle de atividades que possam gerar impactos ambientais e negativos, né? Por exemplo, empresas de mineração. A extração de minerais e metais pode causar desmatamento, degradação do solo, da água, poluição do ar, né? Indústrias químicas, por exemplo, a produção e uso de produtos químicos pode causar contaminação no solo e na água. Agropecuária intensiva, a produção de alimentos em larga escala pode levar ao desmatamento, à erosão do solo, à poluição do ar, né? O uso excessivo de agrotóxicos também é prejudicial. Construção de estradas e infraestrutura, olha só, eles têm que tomar cuidado com a construção de estradas, a construção de rodovias e ferrovias pode causar desmatamento, deslocamento de comunidade e impactos sobre o ecossistema natural. Então a competência do município precisa ficar atento a isso. Tem empresas de exploração de recursos naturais, a exploração de recursos naturais como petróleo, gás, madeira, minerais, pode levar à degradação ambiental social. Então, precisa ficar atento a isso, né? Então, ela tem que proteger o ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Maravilha, vamos lá, vamos respirar, vamos ficar tranquilo e vamos seguir. Beleza? Continuando aqui, né, no artigo 14. Preservar as florestas, a fauna e a flora, que é basicamente o que a gente falou anteriormente, né? Então, essa preservação, ela pode ser feita através de várias ações, como a criação de unidades de conservação, a fiscalização de atividades que possam causar impactos ambientais, a promoção da educação ambiental para a conscientização da população, entre várias outras medidas. Então, a preservação da fauna e da flora, ela com certeza é importante para manter o equilíbrio ecológico, a diversidade biológica. Por quê? Porque é essencial para a vida humana
e de outros seres vivos. Então, o município precisa ter a conscientização que a sua competência engloba também essas coisas, né? Que parecem que não tem nenhum sentido, que parecem ali que não tem uma importância, mas você está vendo aí o que está acontecendo com o mundo, né? Se você observar aí nossas diversidades biológicas está diminuindo, o equilíbrio ecológico está entrando em colapso. Então, assim, é preciso se conscientizar com relação a isso. Aqui é o 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, fomentar, né? Fomentar significa o quê? Estimular, promover, incentivar. No caso desse artigo, fomentar a produção agropecuária significa que o município ele deve incentivar e promover o desenvolvimento da agricultura e da pecuária local, com a finalidade de quê? De gerar emprego, né? Gerar renda, de garantir o abastecimento alimentar da população. Então a produção agropecuária, isso significa que as autoridades municipais elas devem ter essa consciência de criar ali políticas públicas voltadas ali para o incentivo à produção de alimentos na região, seja através de agricultura familiar, cooperativas ou outras formas de organização. Essas ações elas podem incluir a oferta de crédito para agricultores, né? A construção de equipamentos públicos para processamento e armazenamento de alimentos, a promoção de feiras e eventos para a venda direta de produtos agropecuários, entre outras medidas. O objetivo é garantir o abastecimento alimentar, né? A diretriz é promover o desenvolvimento econômico local. Ah, Thiago, mas isso não acontece. Não acontece, mas o objetivo é esse. Beleza? Promover aqui no 9, né? Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então essa medida ela visa garantir condições adequadas de moradia, condições adequadas de saneamento para a população. Aqui a gente tem que buscar a melhoria e a qualidade de vida dos munícipes e promover o desenvolvimento sustentável da cidade, através de políticas públicas voltadas para a habitação e o saneamento básico. É possível reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em áreas precárias e sem acesso adequado, por exemplo, né? Então é de competência promover esses programas. No 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, para isso acontecer, é necessário, com certeza, que tem que criar políticas públicas que visem a inclusão social, que visem a inclusão econômica desses setores. Pode ser o quê? Programas de assistência social, capacitação profissional e geração de emprego e renda, né? Entre outras coisas. É importante a gente destacar que o objetivo dessas políticas é não apenas atender às necessidades imediatas desse grupo, mas também promover sua inclusão na sociedade como um todo. Beleza? Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então a lei orgânica ela estabelece que é de competência do município, ela tem que registrar, ela tem que acompanhar, ela tem que fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, né? E os recursos minerais também em seu território. Isso significa que o município ele deve monitorar a exploração desses recursos, ele deve garantir que as empresas responsáveis sigam as leis e normas ambientais e sociais, né? Ele tem ali o objetivo de proteger o meio ambiente e a população local. Beleza? No 10, 11 e 12. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Então, assim, a segurança do trânsito é diferente de estabelecer leis de trânsito. As leis de trânsito são leis federais. E estabelecer assim políticas de educação quer dizer o quê? Por exemplo, a prefeitura ela deve desenvolver
ali ações para conscientizar a população sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito. Ela não vai criar as normas de trânsito, ela vai criar a importância do cumprimento das normas de trânsito. Ela vai promover ações para a melhoria da segurança nas vias públicas, como instalação de sinalização adequada, implantação de programas de educação para motoristas e pedestres, entre outras medidas ali que visem a redução de acidentes de trânsito. Ok? Maravilha, show de bola, respira fundo e vamos para cima. Porque estudar é um processo doloroso, não é um processo fácil. Mas quando você acostuma seu cérebro a manter o ritmo, ele vai embora. Ele vai absorvendo a informação de forma infinita. No começo é difícil, dá aquela preguiça, dá aquela vontade de dormir. Mas aí você tem que pensar o quê? É seu futuro, pô. É seu futuro, você tem que pensar no seu futuro. Beleza? Aqui a gente vai falar agora da competência suplementar, né? A competência suplementar. Então o artigo 15 ele vai dizer o quê? Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito às suas peculiaridades de interesse, ao seu peculiar interesse. Então peculiar significa o quê? Distinto, característico de algo ou alguém, né? Nesse contexto, peculiar interesse se refere a interesses específicos e únicos do município em relação à aplicação da legislação federal e estadual, que podem variar ali de acordo com as particularidades locais e as necessidades da comunidade. Então, o município ele pode complementar ou adaptar a legislação federal, né, e estadual às suas próprias necessidades e realidades. Isso significa que o município ele pode criar suas próprias leis para regular temas específicos, desde que não contrarie as normas federais e estaduais já existentes, né? Dessa forma, o município ele tem autonomia para adequar as leis gerais às necessidades locais, e a ideia é promover políticas e medidas mais efetivas e apropriadas para a sua realidade. Beleza? Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida em relação à legislação federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. É mais ou menos o que a gente falou no artigo anterior, é só um complemento, né? Então, o que isso significa? Que o município ele pode ajustar ali, complementar as leis federais e estaduais de acordo com as suas necessidades locais, como objetivo de atender melhor a população. Dessa forma, o município ele tem autonomia para regulamentar questões que afetam diretamente a sua comunidade. Beleza? Hoje a gente fica por aqui. As aulas são assim, elas são muito bem elaboradas. Isso aqui, esse conteúdo é um conteúdo que você paga por ele, mas aqui você encontra de graça. Então eu vou por etapas, né? Aqui é um material de apoio. Você vai lendo e vai abrindo sua mente para você poder criar seu próprio material, para você criar seu próprio mapa mental, para você criar sua metodologia de estudo. Aqui é mais para abrir sua mente. Lembrando que se você tiver interesse em fazer questões, a gente faz no mínimo aqui 50 questões para qualquer matéria na área de educação. Ah, Thiago, estou estudando legislação municipal, gostaria de 50 questões. A gente faz para você, tá? A partir de R$15, 50 questões comentadas, toda bonitinho, toda bem elaborada, pegando a lei ali, cada lei bonitinha. Você pode solicitar. É diferente, né, das outras escolas. Eu respeito todas as escolas, respeito todos os cursos, mas é diferente porque lá você fica limitado ali àquela questão. Aqui é ilimitado. Você está estudando lá sobre, sei lá, vamos colocar aqui um assunto bem difícil, né? Física quântica. Claro que a gente não vai criar nada sobre física quântica, né? Porque é nossa área de educação, mas estou te dando um exemplo. Está estudando lá um assunto que você não está encontrando em lugar nenhum. A gente vai criar aqui bonitinho, vai te entregar tudo assim, ó, tudo bonitinho. Essa é a nossa diferença. E qual é o nosso diferencial também? A gente verifica a banca, verifica como é que a banca funciona, como é que ela faz a pergunta, né? Então a gente vai te dar esse material para você ter direção, para você ter ali. Além disso, a gente te dá o suporte, não é só isso.
a gente dá o suporte. Pô, Thiago, fiquei em dúvida dessa questão aqui, vamos tirar essa dúvida? Vamos, a gente tira na hora, online, sem dublê. Beleza? Então, vou deixar aqui lei orgânica do município, 61 questões, e também do Estatuto do Servidor. Ainda vou colocar mais coisas, né, sobre o concurso do município de Valença. Vou colocar outros assuntos também, né, para você poder estudar. Mas se você quiser solicitar, não tenha medo, não fique acanhado ou acanhada, não fique com receio, nada disso. Pode chegar, falar numa boa, que a gente vai te atender muito bem, tá? Então hoje a gente fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, que você continue aí no foco dos seus objetivos, continue estudando até passar, até a posse. Maravilha, obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!